Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos e todas, irmãos e irmãs, a todas as pessoas que esse vídeo tiver alcance. Eu vou ler aqui um texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 19, o texto é grande, mas é importante. Conversão de Saulo. Respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, Saulo foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para sair daí e a Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os que encontrasse guiando pelo caminho homens e mulheres. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma voz vinda do céu brilhou de repente em torno dele e, caindo por terra, ouviu a voz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te dirão o que vai fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram mudo e espantado, por ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se ao chão, abriu os olhos, mas não viu nada. Então conduziram pela mão, fizeram entrar em Damasco. Por 3 dias ficou sem ver, não comeu nem bebeu nada. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te e vai para a rua que é chamada direita, procura a casa de um Judas, em um homem de Tarsis chamado Saulo. Ele está rezando e acabou de ter uma visão de um homem chamado Ananias impondo-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi gente falar deste homem, de quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem a autorização do chefe do sacerdote para repreendê-lo todos os que encontraram em teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vá, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome entre as nações, e os reis e os filhos de Israel. Eu mesmo hei de mostrar a ele quanto deve sofrer por causa do meu nome. E então Ananias foi, entrando na casa, impondo-lhe as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, bem mandou aqui para você recuperar a vista e ficar cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos uma como escama e voltou a enxergar, e foi batizado. Depois comeu e recuperou-se as forças e ficou forte. Recuperou as forças. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tome tua direção. Senhor, vem o Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que está presente aqui.
reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor, glorifica o teu nome, o meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que está presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Então, o batismo de Saulo, que depois torna-se Paulo, o maior perseguidor dos cristãos em Jerusalém, e, se não bastasse, depois ele quer ir para... Quer ir não. Vai e pede carta ao sacerdote para ir para Damasco, buscar todo mundo que invocasse o nome do Senhor preso embaixo de chicote. E ele não vai sozinho, ele vai com a guarda, com a guarnição do templo, né? Que eles tinham policial também no templo. E aí acontece esse episódio, é onde diz que Paulo caiu do cavalo, aí um doutor em Sagrada Escritura diz, mas não tem cavalo nenhum, é claro que tem. Eles não iam de Jerusalém, ainda mais uma pessoa importante, Saulo era doutor da lei, bem informado, fariseu, filho de fariseu, era o mais jovem de todos e era o mais ferrenho, que perseguiu os cristãos e queria acabar com aquela raça a qualquer custo. E na cabeça dele ele ia acabar. E aí Jesus derruba ele do cavalo, e como vocês viram o texto, mas pega o capítulo 9, o batismo de Paulo, né? A viagem, o batismo dele, é o capítulo 9, Atos dos Apóstolos, de versículo 1 a 19. Então é bom a gente ver, quando Jesus quer alguém, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode pinotear, ele pode saltar, mas ele pega, diz, vem aqui que eu preciso de você. E logo a seguir ele troca o nome de Saulo para Paulo, né? Alguém diz que é uma escolha do próprio Paulo, porque ele tem dupla cidadania. Ele é de Tarso, que é uma cidade naquela região da Galileia, onde vivia aquele povo, mas é bem distante de Jerusalém. Só que todos os estudos dele ele fez em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Uns chamam de Gamaliel, outros Gamaleia. Só se sabe que o homem era um dos maiores doutores, que dava aula para todos os outros doutores da lei. Eles tinham diploma de doutor mesmo, e Paulo era doutor. E ao se converter, ele abandona esse doutorado para um lado e vai fazer o que é necessário, pregar o Evangelho. Mas não é bem assim, nem tão fácil. O fato é que eu estou trazendo esse texto de Paulo, aqui de Saulo aqui, para nos orientarmos, porque nós não estamos num mundo diferente daquele. Nós não temos perseguidores, nós temos. Nós é que não perseguimos ninguém. Mas nós temos muitos que nos agridem de todas as formas. Uns é religião, outros nem religião não é, instituição, e agride. Porque o que vive morno não, esse não sofre nada, porque ele concorda com tudo. E o cristão, para ser cristão, não importa se o cara é meu amigo, se ele vai ficar aborrecido comigo, mas se ele está fazendo uma coisa, eu não tenho nada a ver com a vida dele, ele está fazendo uma coisa errada, eu não tenho nada com a vida dele, deixa ele pegar. Agora, se eu tenho alguma coisa com a vida dele, vou dizer, isso você está fazendo errado. Por quê? Porque nós não podemos aceitar nem tolerar o que é errado, mesmo que seja da igreja. Nós temos um grupo de pessoas na igreja que são submissos ao padre. Isso não é um erro, isso é um pecado gravíssimo.
Nós temos que obedecer o padre. Por quê? Ele é a maior autoridade que nós temos na paróquia. Obedecer. Não é fazer os caprichos dele. Porque tem alguns que ele tem os caprichos dele, pensa que os outros não vê, e a gente vê. E aí quer tornar você sobremisso, todo mundo sobremisso a ele. Não. Eu já falei aqui uma vez, eu não sou da igreja, eu não sou a igreja, mas eu sou igreja. Então, tenho um compromisso com aquilo que eu sou. Todos nós somos igreja. Vamos deixar um pouquinho a igreja para um lado, né? Mas eu quero falar isso porque tem pessoa que é sobremisso. E eles gostam, né? Não é todo, mas gosta de fazer as pessoas sobremisso, viver em torno dele, lambendo, né? Não pode cair um papel no chão que antes dele falar já estão catando porque o padre não gosta. Isso é submissão. Nós temos que obedecer, não é só ao padre, é todas as autoridades alta constituídas. Isso quem nos ensina é Paulo, certo? Mas eu não estou aqui para falar, eu trouxe esse assunto aqui só para dar um exemplo. Submissão. Nós não somos submissos a ninguém. Mas nós somos agredidos por muitos, e às vezes até por irmãos, que pelo motivo de não querer, ou não saber, ou não ter interesse de pregar o evangelho, aí acha ruim e põe má fama em quem não tem, quem está procurando viver. Porque qual é o nosso objetivo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou concretizar esse amor ao próximo como a mim mesmo? Levando a ele algumas coisas que ele desconhece para ser um bom cristão. Eu falei aqui outro dia, se você começar a ler a Bíblia de verdade, carinhosamente, sem intenção nenhuma de ferir alguém, mas querendo conhecer a palavra de Deus, você vai, mas você não chega, você não lê os 3 primeiros livros, você já quer pregar. Né? Você já quer divulgar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E você começa a ler e sobe a cabeça, né? Agora, depois de 50 anos, você já tem temperamento. Você faz 50 anos que eu leio esse livro, tenho um bom conhecimento dele. Alguns textos são decorados, alguns salmos, o de uma letra de salmo está aqui dentro, né? E muitos textos que eu cito aqui quando eu não leio, quando eu estou falando, também estão aqui dentro. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ficar com essa riqueza só para mim? Eu tenho que partilhar com vocês. E por falar nisso, quero agradecer a todos os que estão colaborando, que o canal São José I Santo andou muito devagar, mas agora, graças a Deus, está caminhando, né? Não está envergonhando. Dá vontade de vir aqui, dá vontade de pregar para vocês. Qual é o objetivo desse canal e o meu objetivo através desse canal? É evangelizar os batizados. E se tiver alguém que não é batizado, porque na catequese eu dava catequese para muitos adultos que não é batizado. E trabalhar com adulto é bom. Agora, se trabalhar com a massa, como eu já trabalhei na igreja, tem hora que você dá vontade de você largar tudo aquilo, porque você vê um desinteresse total. Estão ali ouvindo, uns estão olhando para um lado, outros estão contando história, e aquilo nos irrita, né? E você tem que se fazer de desentendido para não ofender as pessoas, porque eles são imagem e semelhança de Deus. Então aqui no canal não é diferente. Eu não sei quem está do outro lado da tela, é um pouco frio, não é como a massa que a gente está ali na frente, a gente sente o calor. Eu chego na frente das pessoas, antes de eu começar a falar, eu tempero, já sinto o clima, eu já sei até por onde eu começo a falar, porque a gente sente, né?
muitos anos de experiência, você sente, você tempera e você sente quem está ali de boa vontade, quem está ali contra a vontade, quem está ali só porque é obrigado, isso é muito ruim. Então, o canal São José I Santo não vai obrigar ninguém a nada. A mensagem que nós levamos através deste canal é o amor de Jesus. É a palavra do Senhor cristalizada. Mas eu precisava, preciso da colaboração de vocês que estão me ajudando. Agora está com 8 dias para cá, está caminhando muito bem, está tendo boa aceitação. Só que eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu estou gravando ainda no celular, só que só que eu assisto na televisão, Eu dou o celular, depois que eu processo o vídeo, aí ele fica no canal. Aí eu vou lá no canal, jogo na televisão, assisto na televisão. Então, se você quiser assistir no celular com a tela cheia, ele abre no YouTube, você vai direto no YouTube, abre no WhatsApp, também abre. Já no Facebook não abre porque ele não deixa. Não abre porque eles não deixam abrir, fica só aquele bequinho, Mas você quando você vai no YouTube, que acha o YouTube, que bate nele, ele aparece só uma parte igual eu estou aqui, na cabeça de cima. Você vai no cantinho, aparece um quadradinho. Você bate nele, ele abre toda a tela. Certo? Só que eu não assisto os vídeos no celular, mas quem assiste no celular, é só você fazer isso que você assiste, você vai ver todo o cenário que está aqui. Por enquanto não tem muito espaço porque é no celular, mas a hora que comprar uma câmera, aí a gente vai fazer um trabalho mais diferente, porque você pode fazer de longe, você pode fazer um cenário bonito, pegar aqui mesmo dá para um cenário muito bonito, Mas no celular ele não abre, não tem como você abrir mais espaço, o máximo que eu abro é isso aqui. Mas eu também ainda não tenho condições de comprar uma câmera, E tem que comprar a câmera e um microfone FM, só que ele é pequenininho, se fosse grande, acho que é mais caro do que a câmera, Mas o que me interessa aqui, vocês viram a história de Saulo, não dá para eu explicar tudo, Ele era muito ruim, ele era muito ferrenho, mas era por zelo aquilo que ele acreditava. Porque no momento que ele descobriu, ele mudou da água para o vinho. Agora você sabe quantos anos ele teve que esperar para que os outros aceitassem ele não, permitissem ele pregar o evangelho. Mais de 3 anos em Jerusalém, trabalhando, porque agora o povo dele não quer mais graça com ele, ele era rico. Mas numa situação dessa é deserdado, então agora ele vai trabalhar. Ele trabalhava de ferreiro e tecia rede para viver. Porque o pai era fariseu, virou cristão, pronto, a família toda torna igual Mateus, é renegado pela família. Então ele vai agora trabalhar 3 anos de espera, quando que eu vou fazer alguma coisa, porque os outros não aceitavam ele. Então Barnabé foi chegando, conversando com ele, até trazer Pedro a ele. Mas Pedro também, sozinho, não queria tomar decisão, porque tinha bastante gente que era contra, Aí foi quando, depois de 3 anos, ele teve licença para ir pregar para os gentios, ou seja, fora dali. E ele trabalhou a vida toda fora, na Grécia, na Ásia. Tem congregações também que ele fundou na África. A Antioquia, a comunidade que Pedro, quando foge da cadeia, vai para lá, foi Paulo que fundou. E tem outra Antioquia na Grécia. Então Paulo ele fundou muitas comunidades. As cartas que ele deixou é insignificante ao trabalho dele. Então, bispos, presbíteros, diáconos, foi tudo Paulo quem deixou para que a igreja tivesse um novo começo, porque eles vinham trabalhando num ritmo, a pregação dos apóstolos, ele estava um pouco limitado, não expandia. A hora que eles se esparramaram,
São Mateus foi parar na Etiópia. Tomé foi parar nas Índias. Santo André, esse fez muita viagem, viajou para muitos lugares. Pedro foi para Antioquia, de Antioquia foi para Roma. E daí por diante, todos se esparramaram, né? Por fim, João foi para Asa. No ano 70, Jerusalém foi destruído tudo, então os que ficaram morreram. Inclusive Tiago Ferrenho, não Tiago, irmão de João, que foi o primeiro que foi martirizado, mas Tiago, aquele que queria ser dono da igreja, aquele foi o único que ficou em Jerusalém, resistiu, foi martirizado em Jerusalém. Chegou a ser substituído, mas os apóstolos não aceitaram substituição porque já tinha Paulo e eles já tinham entendido que Jesus já tinha escolhido outro apóstolo e não quiseram mais fazer, porque eles escolheram Matias para o lugar de Judas, né? E São Matias é um santo. Mas você pega o texto, né, do Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 9, versículo 1 a 19, que você vai entender bem melhor do que o que eu estou dizendo aqui. Então, esta é meu grande interesse, é fazer você tomar gosto pela palavra de Deus. É fazer você acreditar em Jesus. É fazer você confiar nele. Mas essa confiança não pode ser meio termo. É uma confiança total. É uma entrega total, como Paulo. Quer dizer, ele saiu da água para o vinho. Agora acabou. Não sou mais, não tenho mais, quero graça com aquela vida. Descubro que o que eu estava vivendo era tudo errado. E nós temos muitos cristãos assim, vivendo de um jeito errado e não aceita a ajuda de ninguém. Não aceita. Por quê? E o zelo pela palavra de Deus e pelo amor aos irmãos é porque nós não podemos querer ser salvos sozinhos. Jesus não quis ficar sozinho. Ele se cercou de pessoas porque ele queria que o trabalho continuasse. E não foram só os apóstolos, eram os 12 que ficavam 24 horas por dia com ele. Mas vocês vão ver que no Pentecoste, 120 pessoas foram ungidas com o Espírito Santo. E aquelas pessoas que foram ungidas, eles têm o mesmo poder dos apóstolos. Quem é descendente de alguém daqueles, pode pregar o Evangelho, pode fazer uma igreja, porque é genuína. Né? Agora, o que não pode é pessoas inventar a igreja aí sem ninguém ordenar, não foi ordenado. Não, inventa uma igreja e as pessoas vão lá, né? Aqui mesmo em cada esquina tem uma. E tem umas que até dá medo a gente chegar lá, né? Entrar, chegar perto, quanto mais entrar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que eu quero dizer para vocês. O nosso interesse não é ficar famoso. Eu já fui famoso e não gostei. A fama acaba com a gente. Se eu quiser ser famoso, eu sou artista. Quem quer ser famoso vai ser artista. Não é pregar no Evangelho, você vai ser famoso. Pregar o Evangelho Paulo tinha uma doença que ninguém descobriu até hoje qual era a doença, e ele pede a Jesus para curar aquela doença. E o Senhor disse para ele diz que é o maligno pôs um espinho na carne, mas não fala que doença que é. Ele diz, eu rezei 3 vezes ao Senhor e ele me respondeu, minha graça te basta. Então, para nós cristãos, a graça do Senhor nos basta. E levar essa graça, levar essa beleza a outras pessoas é maravilhoso. Mesmo que eu não esteja vendo, aqui eu tenho um grupo de pessoas que são daqui, eu conheço, porque eles curtem mais no Facebook site, e quem comenta os vídeos também fica o nome e a foto, né? Agora, quem se inscreve só aparece a inscrição. Por falar nisso, a nossa inscrição está muito baixa.
O canal está muito bem, está indo bem, né? Em todos os aspectos. Ele começou a abrir para o leque. Então eu agradeço a todas as pessoas, mas as inscrições continuam muito baixas. Então eu peço que se alguém quiser se inscrever, se inscreva, que nós o agradecemos e Jesus vai te abençoar. Não é eu, né? Mas antes de terminar, como fiz outro dia, quero convidar a vocês a rezar. Vamos rezar porque nós precisamos. E outro dia eu rezava pelos depressivos, né? E hoje, todos aqueles que estiverem enfermos, que esse vídeo tiver alcance, eu quero fazer isso. Jesus, tua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livraste do pecado e da angústia que havia caído no poder do maligno. Restitui a vista o cego, fala aos mudos, ao paralítico que poderia andar. A saúde quanto a ti recorre cheio de fé. Ao deixar esse mundo, enviaste a posta para a tua mensagem de esperança. Quiser sair de que existisse para sempre em tua igreja, o dom da cura. Olha compassivo por esse enfermo e dizer como de certo autor seja curado, ele recuperará a saúde. Sim, Jesus, nós pedimos confiante, tornar a passar pelo meio do teu povo, pelas nossas orações, conceder a saúde desse enfermo e todos que sofrem leite e dor. Consola os que choram por cada discórdia em suas famílias, restituiu a paz e o amor, sintamos todos que o Senhor continua vivo e presente, que escuta as suas preces, e teu povo te seguirão, vão te seguir com amor e alegria. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Abençoai, Senhor, a todos os doentes, de modo particular os depressivos. Fazei que a gente sabe que depressivo, uns gostam de barulho, outros não gostam, é uma questão difícil. Mas ajudai a todas as pessoas depressivas que esse canal tiver alcance através das nossas preces. Porque o Senhor sabe que nós não estamos aqui interessados em aparecer para ninguém. E sim para que o Senhor faça o bem. Por isso eu me ofereço e convido aí, agradeço a todas as pessoas que já estão me ajudando. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, uma boa semana, que nós ainda estamos no começo da semana, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tome a sua direção. Senhor, vem o Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que está presente aqui, reina, Senhor, nesse lugar. Muito obrigado a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.